sempre me incentivou a desenhar, eu sempre gostei de desenho. Então, na época, ela comprou aquele curso, não sei se vocês conhecem, mas era Instituto Universal Brasileiro, que eram umas apostilas, né, de desenho que ensinavam a desenhar, sobre tudo. E, né, nessa época não tinha internet, né, lógico. Então você recebia o material, estudava, tentava, né, replicar, mandava para o professor por correio. Aí o professor, caraca, mano, sabe, fazia as anotações. Antigamente tinha jeito. Isso, né? Então, assim, eu comecei, na verdade, assim, por aí. Então, eu sempre tive essa veia mais artística, né? E aí, cara, depois de muito tempo, eu já tinha meus 16, né, para 17 anos, apareceu o Photoshop. Que aí eu tinha aquela Cybershot, aquelas câmeras, né, de antigamente, que hoje a galera só usa o celular. E eu saía para tirar foto, né? Quando eu saía, né, pra balada ou da família. E eu precisava tratar essas fotos. E aí foi quando eu descobri o Photoshop. Então eu usava só para o quê? Para tratar, né, o brilho, o contraste, a cor. Mas aí eu comecei a ver quais eram as outras funções do Photoshop. Então daí eu comecei a explorar mais e, cara, é didático, né? Autodidata, né? Que na verdade você não tinha nada assim, né? A internet era muito, né, mato, né? Era mato. Então não tinha muito, assim, conteúdo para você aprender. Então o que tinha era tutorial de texto, não era nem de vídeo. Você tinha que esperar até a meia-noite de sexta-feira para contar um pulso na internet de escada, para poder estudar o final de semana inteiro com um pulso, porque senão ficava caro pra caramba. E aí esperar uma semana para na outra sexta você acabar fazendo tudo de novo. Então eu comecei mais ou menos com o Photoshop. Me encantei pelo Photoshop. Aí depois aí eu fui fazer publicidade e propaganda, porque eu sabia que quem fazia publicidade tinha o lance da direção de arte, né, podia trabalhar com isso. E aí eu comecei a usar o Photoshop de verdade. Só que aí teve o bichinho do After, né? Um amigo meu que já trabalhava, né, na área começou também a me mostrar o After Effects. E aí eu comecei a falar, cara, antes, até fazer, né, um parênteses, eu sempre ficava olhando os filmes quando a gente, né, alugava nos finais de semana, a gente ia pra locadora de VHS. Era massa, e aí eu olhava as intros, né, Paris Filmes, quando né, vai iniciar o filme, eu falava, nossa, que animação legal, que massa, como que faz isso, como que eles conseguem dar vida no desenho, né, assim, fazer uma animação. Eu não sabia como que era muito criança, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e já começava a observar essas coisas. Mas não tinha, né? A mesma coisa quando tinha corte de cena, quando tem, né, assim, corte de cena que a câmera tá aqui, depois a câmera tá aqui. Eu falei, como que faz isso? Como que, né, tem uma imagem aqui, de repente tem outra imagem aqui? Então, é o que eu sempre falo, para você ser um bom profissional, você tem que ser o quê? Você tem que saber observar bem as coisas. Quando você começa a observar as coisas, você começa a falar, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas eu vou atrás. E eu sempre fiquei com essa sensação de o que é que está acontecendo aqui? E, assim, eu não sabia o que era, não tinha o nome, que era corte, assim, essas coisas, mas eu sabia que tinha alguma coisa assim acontecendo, que daí depois eu fui, né, entender. E aí, quando o After entrou na minha vida, eu já estava trabalhando em agência de publicidade, já como diretor de arte, e eu usava muito o After para fazer as composições de varejo, fazia muito, né? Antigamente tinha anúncio lá de revista que você usava, tipo, sei lá, Toyota, colocava o carro, fazia lá uma paisagem, colocava umas partículas, não sei o quê, e eu fazia muito isso daí no After, porque não tinha Envato, não tinha banco de vídeo para você poder colocar na imagem como tem, né, hoje, que é essa facilidade. Então você tinha que criar muito isso. Então, para você não ficar fazendo com brush de Photoshop, eu comecei a usar o After para fazer partícula com o Trapcode, fazer, né, os flares, né, de lá. Então eu já criava em cima, exportava, jogava no Photoshop, aí tratava, cara, exportava camada por camada. Caraca, era um saco, mano, sabe? Pra poder fazer isso daí, então, cara. Peraí, você criava, por exemplo, você precisava ter um efeito de partículas em imagem. Aí você criava aquilo no After
e importava em PNG para poder ter aquele efeito lá na imagem como você queria. Eu tinha lá a imagem, exportava aquele negócio lá, aí fazia toda a iluminação já no After, fazia composição gigante, nem sabia se era isso que tinha que fazer, mas eu tinha que ter a imagem gigante para poder fazer, porque a gente tinha que gerar uma imagem em 300 dpi para uma revista, precisa ser em alta resolução. E eu fazia exatamente isso. Então, nessa época, eu já fazia as partes de composição no After Effects sem saber. Mas eu sabia que tinha uns efeitos já que... né, eu estudava pra caramba o After Effects, abria todos os efeitos para poder saber o que ele podia me oferecer. Porque tem muita gente que não sabe só aquele básico lá e não sabe o quão poderoso é o After Effects. Tem muita coisa bacana que a galera não sabe explorar ainda. Cara, eu vou te falar que até hoje, mas isso aí não é nem por causa que eu não tenha explorado ali. Claro, a gente explora, mas eu acho que é porque tem alguns efeitos que só funcionam em determinados tipos de circunstâncias. Então, aquela classe lá, por exemplo, de distorção, eu já usei todos aqueles aí pra mim ver o que dava de cada um, saca? Só que tem um que eu aplico e não dá nada, então eu não sei ainda pra que serve. Uma hora você vai saber. Uma hora você vai saber. E aí, de repente, fala assim, cara, sério que era isso daí? E eu perdi tanto tempo. Mas tem uns também que não... Tipo assim, então, tem uns que não funciona, mano. Específico então, tem uns casos muito específicos. Principalmente coisas assim, tipo de transição. Tem umas transições bem... muito paia. De jaw lá, que é de mandíbula de tubarão. Tubarão, sei. Quem vai usar aquilo, né? Vai. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, que a gente tem uma parceria com o Web Simeone, né? E pra quem não sabe, galera, a gente tem uma parceria com o Web Simeone aí. Ele que é um professor aí do YouTube, onde aí a câmera, Gabriel? Aqui, né? Tá aqui, né? Ele que é o professor aí, você quer falar, mano? Sobre o trabalho do Web Simeone, o trabalho que ele faz aí? Cara, você pode falar também, porque você tava fazendo os cursos deles aí, né? Você tá fazendo esse aí. Tô fazendo que curso. Tá aí. Mas eu já fiz, e foi o primeiro curso que eu fiz, cara, antes de entrar no Motion, foi o do Web Simeone, o primeiro curso que eu fiz de verdade de Motion. E, cara, muito bom. Eu recomendo demais esse professor aí. Ele é um professor muito didático e ele ensina muito bem ali, galera. Você vai gostar de assistir. As aulas dele é bem legal de assistir, você aprende muita coisa. E também tem muito programa ali, muita coisa diferente que você pode... Diferente ali. assim, por exemplo, né? Você é do Blender, aí você quer aprender uma coisa do After. Aí, o link inclusive está na descrição, mas assim, quando você tem acesso lá ao produto, você vai ter vários módulos ali que é... Eu esqueci agora o nome dos módulos, mas é módulos jatos, né? Que você faz um mini curso ali para poder você sentir já se você quer aprender se aprofundar mais naquele programa ou não. Então ali você vai ter curso de Premiere, After, Cinema 4D, Blender, tem Illustrator Animate, também? Illustrator não, cara. Acho que vai ter Photoshop. Photoshop. Vai ter Photoshop. E aí, por uma mensalidade por mês aí, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Não perca essa oportunidade, o link tá na descrição. É isso aí. Isso aí, galera. Vamos voltar aí. Gostei do Jabá Man. Mano, no começo, o primeiro jabá que eu fiz aqui, cara, eu fiz lendo aqui. Difícil, né? Porra, é uma parada que tem que... Cara, mas é muito massa. Pra sair bom. O do Weber é muito massa, os conteúdos dele. Na época que eu tava aprendendo, não tinha, cara, as coisas dele. Nossa, se tivesse, eu já ia estar, mano. Né? Porque eu vi algumas coisas depois, assim, precisava um tutorial solto, assim, sabe? E todo o tutorial dele, eu sei que ele chega, tipo assim, ele é super dinâmico, né? Então isso que cara, você consegue aprender, fixa muito no seu cérebro, por causa que você tá, tipo, é muito divertido fazer um tutorial da Weber Simeone. É massa demais, mano.